Olá, sétimo ano, bom dia! Hoje é sexta-feira, né? Ótima sexta-feira para você, pessoal. Pessoal, hoje eu venho apresentar para vocês as aulas de matemática, literatura que vocês terão. Pessoal, lembrando então que a primeira aula será de matemática com o Mr. Matheus e a segunda aula de literatura com a Miss Cristiane. Lembrando que as aulas de OPE de vocês acontecem por meio das lives, beleza? Que é ao longo da semana. Fiquem atentos aí ao calendário já disponibilizado para vocês. E a agenda tá aqui, ó, na descrição desse vídeo. Passe ela para sua agenda e não esqueça de ir fazendo um check a cada atividade realizada, ok? Organize-se e não deixe atividades de homework se acumularem ao longo da semana. Pessoal, no mais, desejo a vocês uma ótima sexta-feira, bons estudos, aproveitem aí o final de semana. Nos vemos então na semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fala galera, beleza? Bom, a gente está aqui para mais uma aula e na aula de hoje a gente vai aprender a fazer potência com base negativa, tá? Potência com base negativa e potência com expoente negativo, beleza? Então vamos começar aqui, ó. Quem quiser acompanhar a aula, tá na página 56, tá? E a gente vai começar com potência com base negativa. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do livro aí. A gente tem esse aqui, ó. Menos 2 elevado a 2, tá? Menos 2 ao quadrado. Beleza. Isso aqui, ó, gente, vai ser igual ao quê? Menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que eu pegar menos 2 vezes menos 2, não é? Ó, menos com menos dá mais 2 vezes 2 dá 4, tá? Então agora vamos supor que a gente tem isso aqui, ó, menos 2 elevado a 3. Beleza? Então isso aqui é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Tá? Então, ó, menos com menos, vamos fazer aqui, ó. Lembra quando a gente tem 3, a gente faz primeiro 2, depois a gente faz com o outro. Então, ó, menos com menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. Vai ficar mais 4 vezes menos 2, que é esse menos 2 aqui que sobrou. Então, ó, mais com menos dá menos 4 vezes 2 dá 8. Então, menos 2 ao cubo dá menos 8. Beleza? E um último exemplo, igual do livro aí, ó, menos 2 elevado a 4. Isso aqui é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Isso aqui, ó, vamos fazer esses dois e esses dois. Vai ficar aqui, ó, menos com menos dá mais. Então aqui vai dar mais 4 e aqui também vai dar mais 4. Então ficou mais 4 vezes mais 4, que vai dar 4 vezes 4, 16. Mais com mais dá mais. Então deu mais 16. Então notem que quando eu tenho o expoente, deixa eu pegar de vermelho aqui, ó. O expoente é esse aqui, gente, ó. Quando eu tenho o expoente par, então aqui, ó, o primeiro caso aqui e o último, ó. Quando eu tenho ele par e nossa base é um número negativo, o resultado vai dar um número positivo. Toda vez que for par com a base negativa, ó, par, aqui ó, 2 é par, né? E o 4 é par. Então toda vez que for par, o expoente, a resposta vai ser positiva, tá? Lembrando que o expoente é par e a base é negativa, ó, menos 2. E toda vez que eu tiver a base negativa e um expoente ímpar, que é o caso do 3 aqui, vai dar um valor negativo, tá? Então, o segredo aqui da potência com base negativa é essa. Quando eu tiver o expoente par, vai ser positivo. Quando eu tiver ímpar, vai ser negativo, tá? Então, vamos pegar os exemplos do livro aí, ó. Menos 1 elevado a 7. Notem que minha base é negativa, o expoente ele é ímpar, não é? Então a resposta vai ser o quê? Ó?
menos 1. Correto? Vai ser negativo. Por quê? Porque o expoente é ímpar. Tá? E 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar sempre 1. Ok? Então, vamos supor que eu tenho isso aqui agora. Ó. Menos 3 sobre 5 elevado a 2. Isso aqui vai dar o quê? Ó, 3 ao quadrado dá 9. 5 ao quadrado dá 25. Como o meu expoente é par, então um número positivo. Beleza? Outro exemplo. Se eu tivesse isso aqui, ó. Menos 3 elevado a 3. Vai dar o quê? Ó. O expoente ímpar, então já sei que o número é negativo. Vai dar negativo. 3 ao cubo dá 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Vezes 3 dá 27. Então, menos 27. Beleza, gente? Facinho, né? Muito fácil. Tá. E a gente tem que saber também diferenciar o seguinte, ó. Quando eu tiver isso aqui, ó, menos, vamos supor, menos 5 ao quadrado. Isso aqui é diferente disso aqui, ó. Menos 5 ao quadrado. É diferente, ó. Por quê? No primeiro caso aqui, ó, o ao quadrado, ele tá pegando tanto o 5 quanto o sinal de menos. É por isso que vai dar o quê? Vai dar menos 5 vezes menos 5. Que vai dar, menos com menos dá mais, então dá mais 25. Por isso que dá positivo. Porque o quadrado aqui, ó, ele está pegando o sinal e o número. Aqui, ó, o quadrado ele está pegando somente o número. O sinal não está pegando. Então isso aqui vai ficar o quê? Vai continuar menos 5 ao quadrado dá 25. Tá? Então vocês viram que deram respostas diferentes? Ó. Deu diferente. Então, quando eu tenho parênteses pegando tudo, é diferente de quando eu tenho só isso aqui. Beleza? Então tá. Então vamos aqui para a parte de potências com expoentes negativos. Quando eu tenho um expoente negativo, por exemplo, eu tenho isso aqui, ó, 2 elevado a menos 3. Quanto que vai dar isso aqui? Ó, isso aqui é só a gente fazer normal. 2 elevado ao 2 ao cubo, né? Vai dar quanto? Vai dar 8, não é? 2 ao cubo não é 8? Só que esse menos aqui ó, faz eu inverter. Então, em vez de ficar 8, vai ficar 1 sobre 8. Essa é a minha resposta. Quando eu tenho o expoente negativo, tá? Então, vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó, 4 elevado a menos 2. Mesma coisa. 4 ao quadrado é 16. Então eu tenho que lembrar de inverter. Colocar o 1 sobre o valor que eu achei. Correto? Vamos supor que eu tivesse aqui então, Matheus. Ó. Agora vamos misturar os dois. Ó. Menos 4 elevado a menos 3. Quanto vai dar isso aqui? Mesma coisa, gente. Ó. Tá vendo? Ó? Vamos lembrar lá da matéria que a gente acabou de estudar. Ó. Sinal negativo, expoente ímpar. Então vai dar um número negativo. Tá? Sei que vai dar negativo. Só que 4 ao cubo vai ser o quê? 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16 vezes 4 dá 64. Vai ficar menos 1 sobre 64. Beleza? Não tem segredo. É só lembrar dessas regrinhas, tá ok? Beleza. Deixa eu ver outra coisa aqui. Que possa ter. Tá. Vamos supor que eu tivesse isso aqui então, ó. Último exemplo, pra gente finalizar. 3 sobre 7 elevado a menos 2. Se tivesse uma fração assim, como é que eu faria, Matheus? Você faria a mesma coisa, você inverteria. Ó, você faria, ia ficar isso aqui, ó. 7 sobre 3 ao quadrado. Que vai dar 49 sobre 9. Então essa é a minha resposta. Beleza? Então sempre quando eu tiver o expoente negativo, eu vou inverter. Tá? Sem segredo. Beleza? Então foi isso, galera. Não vou deixar a tarefa para vocês hoje. Podem curtir aí o final de semana, beleza? E até a próxima aula. Valeu, galera. Tamo junto.
Um abraço. Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Hoje, sexta-feira, temos aí 2 aulas de literatura. Seguimos aí nosso horário de aulas, nosso horário presencial, tá? Nós estamos online, mas o nosso horário presencial de aulas continua o mesmo, tá? 22 já de maio, mês tá semana acabando, mês acabando, né? O tempo tá passando rápido. Continuamos por aqui, né? Por esse canal aqui do YouTube, também pelo Google Classroom. Espero que estejamos aí, seguimos por aqui. Então hoje, né, nós temos aí como atividade de sala os exercícios de interpretação de texto que começam na página 50 e vão até a 53. E para casa, continuamos aí com a Ninguém Nessa Casa, do Léo Cunha. Essa semana vocês estarão lendo da página 49 a 61. Então, nós estamos lendo aí de forma fracionada o livro, semana a semana, para que não fique pesado, né? Para que ninguém fique reclamando depois que, eu tive que ler tudo de uma vez, que, nossa, que acontece isso, né? Então, estamos aí com esse cronograma aí de leitura para não ficar pesado e nem ninguém ficar sobrecarregado, tá? Então vamos aí, meninos, para os exercícios. Eles começam aqui nessa parte aqui, ó, momento 2, momento de leitura 2, né? O poema Além da Imaginação, que foi o que nós trabalhamos nas últimas aulas, né? Apresenta vários problemas sociais que afetam pessoas do mundo todo e que são gerados principalmente pela desigualdade social. A fotografia a seguir evidencia um sério problema enfrentado pela sociedade. Eu acredito que a maioria de vocês já viu essa imagem por aí, tá? Você consegue imaginar qual é? Então, é essa imagem aqui, meninos. De um lado, um condomínio, né, vertical, de prédios. Nota-se que existe uma piscina para cada apartamento, né? Eu acredito. Uma quadra, que tem uma outra área aqui de piscina, que, se eu não me engano, é uma quadra de tênis. É um condomínio de alto padrão, né? Aqui tem um muro. E do lado de cá, nós já conseguimos visualizar o quê? Um bairro, né? Um local que a condição financeira das pessoas é baixa, né? Isso fica evidente aqui pelo local, pela estrutura das casas, né? Pode ser que um ou outro tenha uma condição melhor, mas acredita-se que a maioria das pessoas aqui, né, não tenham condições, por exemplo, de vir morar aqui nesse condomínio com uma piscina para cada andar. Então aqui, né, existe aqui um retrato aqui de um problema chamado desigualdade social, tá? Uns têm muito e outros têm pouco, tá? Nessa fotografia de 2004, podemos notar o problema de distribuição de renda desigual, em que uma pequena parcela da população detém grande parte dos bens, enquanto uma parte significativa quase não tem como sobreviver de maneira digna. Então, meninos, muito provável que esse lugar aqui não tenha nem saneamento básico, que seja o quê? Esgoto, água, né? Mas como é que a pessoa vai beber água? Ela deve furar um poço, enfim, a gente não sabe, né? Mas pode ser que tenha esses problemas, né? Eu tô dizendo que pode porque eu não sei, né? Não tem como saber que lugar é esse aqui, que não vem falando até agora. Então fica muito evidente aqui um muro apenas separa um mundo completamente diferente, né? Quem está do lado de cá vive uma situação confortável, um mundo completamente oposto aos que estão do lado de cá. Então, né, isso é o que? Uns têm muito e outros têm pouco, né? O pouco que às vezes não dá nem para sobreviver com dignidade. A cidade do Brasil. Essa imagem pertence ao primeiro livro da coleção As Cidades do Brasil,
Publifolha, que primeiramente abrangeu a cidade de São Paulo, mas depois retratou outras cidades brasileiras como Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. A coleção conta com 50 imagens do fotógrafo Tuca Vieira, seguida de textos de Marcelo Coelho, conduzindo o leitor a um verdadeiro passeio turístico por toda a cidade, evidenciando também peculiaridades e conflitos, como mostrado na fotografia acima. Nós aqui em Goiânia não temos tantos lugares assim, né, com esse formato. Mas cidades maiores, sim. Aqui nós não temos aquelas favelas de grandes proporções, né, lugares assim. Seguindo aí, estudo do texto. Escrevendo sobre o texto. Observe novamente a imagem da página anterior. A. O que você vê nessa imagem? B. Quem a registrou e de que modo ela foi produzida? C. Com que intenção você acha que ele registrou essa imagem? D. Essa imagem apresenta um dos mais evidentes problemas sociais do Brasil. Que problema é esse? Então, você vai dizer que problema é esse. 2. Uma imagem registrada por meio de uma câmera fotográfica recebe o nome de fotografia. Por meio da fotografia é possível registrar qualquer tipo de imagem, como pessoas, animais em geral, paisagens, fatos inusitados, viagens, festas, encontros, entre outras coisas. No caso da fotografia da página anterior, é retratado um grave problema social, mostrando um contraste entre duas realidades. Que realidades são essas? É o urbano e o rural, ou a riqueza versus a pobreza? Então, você vai marcar. B. Descreva o problema social apresentado na fotografia. Então, você vai descrever, você não vai só falar qual é, você vai descrever, você vai colocar características desse problema aí que foi apresentado nessa fotografia. 3. A fotografia é um gênero textual que pode ser classificado, entre outros, como fotojornalismo, é onde que tem a capacidade de transmitir informações sobre fatos diversos. Fotografia em estúdio, produzida em ambiente fechado, onde o elemento a ser registrado é criado, é montado. E a fotografia como arte, é onde capta a realidade com sensibilidade, de modo a interpretar a realidade, não objetivando, apenas apresentá-la. Então, são 3 formas aí, né? São 3 maneiras aí que a foto é feita, que ela é apresentada. Uma mesma fotografia pode pertencer aos 3 gêneros citados, porém, em uma imagem pode ocorrer a predominância de um deles, ou seja, pode ser que uma imagem tenha um desses 3 momentos aqui, dessas 3 características, na verdade, em maior evidência. A fotografia da página anterior pode ser classificada em qual desses tipos? Então, você vai dizer qual desses tipos aqui a fotografia, né, da página anterior foi classificada. Ela é classificada, tá? Seguindo aí. 4. O fotojornalismo registra as mais diferentes situações do cotidiano, servindo como instrumento investigativo, pois capta imagens que, muitas vezes, passam desapercebidas pelas pessoas. Dentre as opções abaixo, qual se refere à fotografia apresentada? Social, relacionada à política, à economia, a acontecimentos gerais sobre as cidades e países. Esportiva, relacionada às mais variadas modalidades e eventos esportivos. Cultural, relacionada a manifestações, né, culturais. Policial, sensacionalistas que exploram acidentes, crimes, assaltos, entre outros. Então, você vai marcar aqui qual, né, dessas alternativas aqui ilustra a fotografia que foi apresentada. 5. A concentração de renda é um dos fatores responsáveis pela desigualdade social no Brasil. O etnográfico abaixo, ou a seguir, mostra como é a distribuição de renda entre a população brasileira,
Então, aqui nós temos aqui 55% da população recebe até 2 salários mínimos, tá? 17% da população recebe de 2 a 5 salários. 4% recebe de 5 a 10 salários. E apenas 2% mais de 10 salários. Entre os trabalhadores brasileiros, cerca de 22% não possuem rendimentos em forma de salários, e sim em forma de benefícios ou em espécie, como alimento, roupas, medicamentos, etc. Então, a pessoa não recebe em dinheiro, ela recebe em mercadoria, né, em benefícios, né, ou seja, alguma coisa do governo, alguma doação, ou em espécie. Tá? Essa fonte aqui é do IBGE, tá? Foi em 2015 que teve esse acesso aqui. Eu creio que hoje aumentou isso aqui drasticamente, né? Porque o desemprego nesse ano, né, durante a pandemia, ele teve um salto, né? Ele aumentou muito o número de desempregados. De que modo a distribuição de renda está representada nessa imagem? De que maneira que é representada aqui? Então, você vai descrever aí. Então, aqui você vê que tem umas moedinhas, tá vendo? Essas moedas, então você vai procurar e descrever e pensando nessa imagem aí, nos números também, tá? Qual é a faixa de rendimento que apresenta a maior porcentagem de trabalhadores e qual representa a menor? Então você vai falar sobre duas situações aí. Onde indica isso? Onde que indica isso que você colocou aqui na letra B? Tá? Você vai explorar e você vai falar aí onde que tá mostrando. Conversando sobre o texto e discutindo ideias, né, como nós sabemos, são atividades que nós fazemos aí de forma oral, né, em forma de discussão, tá? Aqui, essa aqui, você vai fazer só aqui, ó. Tá vendo? É só esse exercício aqui na 53, não tem sequência. Depois já vem conteúdo de gramática, que nós estamos até estudando, tá? Então, olha aqui, na 53. A fotografia da página 50 é um texto verbal, não verbal, verbal e não verbal. Então, vamos relembrar aí. Verbal é quando só tem palavras, só orações, períodos. Não verbal é quando tem somente desenho. E verbal e não verbal é quando tem os dois. Então, você vai marcar aqui qual caracteriza aí a fotografia da página 50. E o exercício de número 2 pede o seguinte: apesar de não apresentar palavras, a fotografia é um gênero que transmite várias informações. Veja as palavras do quadro abaixo e circule apenas as que relacionam a imagem mostrada na fotografia da página 50. Então, aqui, meninos, nós temos aqui essas palavras dentro desse quadro. Você vai o quê? Circular apenas aquelas que ilustram, né, que mostram, que apresentam, que foi apresentado aqui, o que foi mostrado, que ficou redundante, aqui na página, na fotografia da página 50, tá? Então, tem coisa aqui que não aparece lá, e outras coisas aparecem. Então, você vai circular aí quais essas palavras, né, apresentam lá na fotografia, tá bom? E para casa, é a leitura do livro, né, Ninguém Me Entende Nessa Casa. Vocês estarão aí durante essa semana da página 49 até a página 61, tá bom? Nós estamos aí, como eu falei no início da aula, lendo de forma aí gradativa, tá? Semana por semana, uma quantidade aí de páginas, e daqui a pouco nós terminamos aí o livro, tá? Beijo para vocês, um ótimo final de semana e até a próxima aula. Tchau, tchau! Hello, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, voltei hoje para a gente fazer a nossa correção da atividade da página 20, certo? Vamos lá então, eu vou ler aqui o texto para vocês. A pintura corporal. Entre os indígenas que habitam o Brasil, existem inúmeras manifestações culturais que estão intimamente ligadas às suas ações cotidianas. Uma das mais importantes é a pintura corporal, feita geralmente com urucum, coloração vermelha,
genipapo e carvão, coloração preta, e elas podem representar diferentes aspectos da vida social dos membros de uma aldeia. Por exemplo, se o indivíduo é casado ou solteiro, ou as atribuições de cada indivíduo no grupo. As pinturas também podem ser utilizadas em ritos de passagem, em festas em homenagem aos antepassados ou ao nascimento de uma criança, além de representar o estado de espírito, por exemplo, se a pessoa está triste ou alegre. Entre algumas etnias indígenas, as pinturas são feitas exclusivamente pelas mulheres. Entretanto, há grupos em que são feitas pelos homens ou por pessoas de ambos os sexos. Vamos lá. Observe a figura A. Quais são as principais diferenças entre as pinturas corporais das mulheres e dos homens representados? Vamos lá. Nós temos a figura A, certo? Que na figura A tem tanto homens como mulheres e tem também crianças. Aqui a figura B já são dois homens, um pintando as costas do outro, certo? Então vamos lá. Primeiro vamos observar direitinho o que a questão quer, o que a questão está pedindo. Observe a imagem A, ou seja, essa imagem aqui. Quais são as principais diferenças entre as pinturas corporais das mulheres e dos homens representados? Então, vamos esquecer a figura B e vamos focar aqui somente nesta figura aqui, na figura A. Vamos lá. Os homens representados têm praticamente o corpo todo coberto de tinta, estão vendo? O que não é o caso das mulheres. As mulheres, elas possuem aí pinturas localizadas, principalmente aí nas pernas, tá vendo? Na parte abaixo do joelho. E também na boca. Tá vendo? Deixa eu ver se eu aumento mais aqui a imagem. Olha, essa mulher aqui, ela tem as pinturas no rosto e abaixo dos joelhos. Os homens não, olha, o homem já tem o corpo todo pintado, todo cheio de desenhos. É uma das características, certo? Das diferenças aí entre os homens e as mulheres. Vamos para a letra B. Descreva a imagem B. Vamos descrever a imagem B. O que nós estamos vendo? Lembra que eu já expliquei para vocês que quando o exercício pede para descrever, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para a gente falar o que a gente está vendo. O que eu estou vendo? Eu estou vendo indígenas. Deixa eu ver se tem o nome deles aqui. Olha, tem fotografia de 2009 retratando indígenas calapanos, que habitam o Parque Indígena do Xingu, no estado do Mato Grosso. De acordo com os costumes dessa etnia, os homens também são responsáveis pelas pinturas corporais em épocas de festividade. Então, o que nós temos na imagem B? Uma fotografia do ano de 2009 dos índios calapalos, que habitam aí no Parque Indígena do Xingu, no estado do Mato Grosso. E que eles, de acordo com a etnia, os homens são responsáveis pela pintura corporal. Então, nós estamos vendo dois homens pintando, pode ser, para uma festividade. Na imagem, então, a gente vê dois indígenas pintando as costas um do outro, provavelmente para alguma festividade, certo? Isso é descrever a imagem. C.
escreva um pequeno texto sobre a importância da pintura corporal entre os povos indígenas no Brasil. Então, vocês têm como base aí esse texto aqui, o vídeo que eu passei para vocês na quarta-feira passada. Então, vocês têm duas fontes onde vocês vão escrever um texto para mim falando sobre a importância da pintura corporal entre os povos indígenas. Vocês vão escrever esse texto para mim e postar. Eu vou deixar um tópico, dentro do tópico de história, um espaço para vocês postarem essa atividade. Lembrando que a atividade que vocês vão postar tem que dar para ler, tem que estar de forma clara para que eu possa ler o que vocês escreveram. Não precisa postar a resposta A e nem a resposta B. Preciso que vocês postem apenas esse texto que vocês vão escrever, tá ok? Então, só para terminar a página 20 aqui, eu vou ler para vocês essa pequena parte aqui para lembrar, que é o que a gente estudou nesse capítulo. Na época da chegada dos europeus, a América era habitada por cerca de 80 milhões de indígenas. Cada um dos povos indígenas que vivia na América tinha sua própria língua, seu próprio costume, tradição, ou seja, sua própria cultura. Os maias, os astecas e os incas foram povos que formavam as maiores civilizações do continente americano. Quando os portugueses aqui chegaram, o território onde hoje é o Brasil era habitado por cerca de 3 milhões de indígenas. Atualmente, o Brasil é habitado por diversos povos indígenas, que mantêm muitos dos aspectos do modo de vida dos seus antepassados. Ok? Então é isso, galerinha. Não esqueçam de postar a atividade. As atividades, elas valem nota, então não esqueçam de postar, tá ok? Beijos para vocês e até a próxima.